Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, então, presentes para a banca de defesa da dissertação de mestrado de Mirela César Bertolucci, né? Eu vou, então, sou Igor Ferrão, vou fazer as apresentações formais aqui da banca. A banca, então, né, a dissertação que se intitula Transtorno de humor bipolar e transtorno obsessivo compulsivo, explorando a psicopatologia descritiva dessa comorbidade. A banca vai ser constituída, então, por mim como professor orientador, pela professora doutora Ana Luísa Camozato, que é doutora em medicina, e a professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde e que foi a relatora, já enviou o seu parecer, que eu farei a leitura no momento apropriado. A professora doutora Carolina Blaia Dreher, doutora em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora tanto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto da Universidade Federal de Ciências da Saúde. E aqui presente com a gente o Dr. Lucas Primo de Carvalho Alves, que é doutor em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a nossa querida Unicinos. Bom, já partindo, né, para as partes que nos tocam, nós temos no primeiro momento a apresentação, então, da Mirela. Ela dispõe de aproximadamente 40 minutos para fazer a sua apresentação. Depois, no momento da arguição, né, o Dr. Lucas vai ser o primeiro a arguir. E aí, Lucas, tu pode escolher se tu quer fazer teus comentários. Ela responde depois, ou vocês querem fazer num formato de debate, né? E aí, posteriormente, então, farei a leitura dos pareceres da professora Carolina e da professora Ana Luísa, para que, então, a Mirela teça os seus comentários. Mirela, se tu quiseres ir compartilhando a tela conosco. É uma janela, né? Tem que ir arriscando até um deles funcionar, hein? Geralmente é uma janela, eu acho. Uma janela. Oi? Aí, tá aparecendo, tá começando, pode botar no formato de apresentação. Eu sei que tu não nos enxerga, né? Não. Tá, então se tiver algum tipo de comentário ou alguma coisa, eu te interrompo. Se quiser botar no formato de apresentação, Já coloquei, não foi? ainda não. Talvez tenha que sair e entrar de novo. Olá, Ricardo. Olá, bom dia. Joia. Oi. Se para ti está no formato de apresentação e para a gente não apareceu ainda. Tá no formato aqui para mim. De repente, deixa eu ver uma tela inteira aqui. Acho que vai ter que descompartilhar e compartilhar. Às vezes ele não engaja. Tela inteira, talvez. Deixa eu ver. Acho que é mais fácil. Não aparece para ti. Tá vindo. Agora fechou 100%. Perfeito agora. Então, Mirela, se tu quiseres apertar ali no ocultar aquela barrinha, não vai ficar sobrepondo ao material, né? Isso. Vocês enxergam meu mouse? Enxergamos o teu mouse Tá. perfeitamente. E te ouvimos perfeitamente. Então, contigo, então, a apresentação, Mirela. Obrigado. Vou fechar o microfone aqui. Então, tá. Bom dia, então. Vou apresentar a dissertação de mestrado, que é o trabalho do transtorno de humor bipolar e transtorno obsessivo compulsivo, explorando a psicopatologia descritiva dessa comorbidade. Então, no roteiro, eu vou falar um pouco da introdução, os objetivos, os métodos, resultados, a discussão e a conclusão. Vou falar um pouquinho na introdução de transtorno de humor bipolar, né, na sigla de THB, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e a comorbidade THB-TOC. Bom, sobre o transtorno de humor bipolar, é conhecido então por ser a doença maníaco-depressiva, justamente por ter dois polos, né, de humor, e é um transtorno psiquiátrico caracterizado por ter flutuações do humor e energia, caracterizado também por ter episódios maníacos ou hipomaníacos durante a vida, e os episódios depressivos que podem ser recorrentes. Aqui eu fiz um resumo sobre as características dos episódios maníacos ou hipomaníacos,
que seria daí um mínimo de 4 dias para hipomania, ou 7 dias ou mais para mania. E aí a pessoa tem uma característica de humor expansivo, elevado ou irritável, com aumento anormal persistente da atividade e energia, com autoestima inflada, redução da necessidade de sono, taquilalia, que é aumento de fala, fuga de ideias, experiência subjetiva de pensamento acelerado, vai ter um aumento da distratibilidade, vai ter agitação psicomotora, aumento da atividade dirigida a objetivos, e um envolvimento excessivo em atividades de risco com problemas de consequências depois. E os episódios depressivos, então, vai ser no mínimo de 2 semanas com humor deprimido, vai ter redução de interesse e prazer nas atividades, alteração do peso, apetite, insônia ou aumento de sono, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, cansaço, sentimento de culpa e inutilidade, uma sensação de indecisão, de capacidade diminuída para se concentrar também, e pensamentos recorrentes de morte. Já o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, é um transtorno psiquiátrico, então, caracterizado por pensamento obsessivo e o comportamento compulsivo repetitivo. Causa prejuízo e sofrimento significativo na vida do paciente e pode estar relacionado, então, preocupação ou ritual de contaminação e limpeza, pensamento relacionado a sexo ou religião, preocupação com contagem, simetria, ordenamento, acumulação, agressividade em relação a si outros e outros sintomas da miscelânea, né, que se chama. Um resuminho, então, sobre o que são as obsessões e as compulsões, de acordo com o DSM, né? As obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, persistentes e intrusivos, são excessivos e tomam mais de 1 hora por dia do paciente, ou então causam um prejuízo funcional ou um sofrimento intenso na vida da pessoa. E as compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo se sente compelido a fazer para prevenir ou reduzir a ansiedade e sofrimento, né, de alguma situação temida, é excessivo e toma mais de 1 hora por dia ou causa prejuízo funcional ou um sofrimento intenso. Agora um pouquinho sobre a comorbidade, né, do transtorno de humor bipolar e do TOC, que eu vou sempre referir como o THB e o TOC, né, que é uma amostra da confluência dos transtornos. Então, dos pacientes com transtorno bipolar, 65% deles apresentam pelo menos uma comorbidade psiquiátrica ao longo da vida. E a prevalência do TOC no THB seria de 10 a 20%, né? Esse é um dado que o CANMAT colocou de 2018, com referência aos estudos de revisão. Varia muito cada estudo, dependendo da abordagem, né? Por isso que essa prevalência oscila dessa porcentagem. E os estudos mais recentes realmente avaliaram prevalência de 10%, né, de TOC no THB, que seria 4,4 vezes mais alto do que na população geral. E isso é uma alta prevalência, né, que a gente vai estudar. Já a prevalência de THB em pacientes com TOC foi estudada em 6,2% a 7,75%, dependendo do estudo, né, mais ou menos essa porcentagem, que também é alta. Né? E essa comorbidade, então, está associada a uma maior incapacidade funcional, altas taxas de desemprego, altos índices de comorbidade com transtornos de ansiedade e outros tipos de transtorno também. Tem um maior número de episódios depressivos concomitantes durante a vida e uma das comorbidades mais difíceis de serem tratadas, justamente por haver um dilema terapêutico, né, porque o tratamento farmacológico do TOC com antidepressivo pode induzir, exacerbar a instabilidade do transtorno bipolar. E, além disso, existe um dilema diagnóstico, né, que a gente vai discutir nesse trabalho. O que seria isso, né? Que os estudos apontam que os sintomas obsessivo-compulsivos, né, aqui eu falo de SOC e não de TOC. O TOC seria o transtorno obsessivo-compulsivo e o SOC seria sintomas, tá? Que não caracterizam o transtorno específico. Então, esses sintomas obsessivos compulsivos se manifestam nos pacientes com transtorno bipolar com diferentes apresentações, né, acarretando dificuldade também no âmbito diagnóstico. Por quê, né? Existe um dilema, um debate, na verdade, de se tratar de duas condições independentes, né, que ocorrem
o transtorno bipolar e o TOC juntos, né, duas doenças diferentes, ou se trataria de um tipo subespecífico de transtorno de humor bipolar com essa característica do TOC, né, dos sintomas. E aí entra a discussão, né? Os pacientes com transtorno de humor bipolar, eles apresentam com frequência os sintomas obsessivos compulsivos, que é o SOC, que ainda não caracterizam um transtorno, um TOC propriamente dito, como eu falei. E um estudo de 2010 de Cunhunco identificou que de 214 pacientes com transtorno de humor bipolar, 21% deles têm sintomas obsessivos compulsivos, enquanto uma porcentagem menor, seria 16%, teve sintomas do nível TOC, de transtorno, teve o quadro de TOC mesmo. E a maioria dos casos de transtorno de humor bipolar e TOC nos estudos pode ser casos de THB, né, de transtorno bipolar, com SOC, sintomas obsessivos compulsivos, como uma manifestação secundária dos episódios de humor maníacos ou depressivos. E apenas uma minoria substancial cursaria, então, com um transtorno TOC, não episódico, né, que seria linear, né, digamos assim, relacionado ao humor e podendo representar, então, a comorbidade verdadeira das duas doenças juntas. E essa confusão nosológica sobre se tratar de sintoma ou de transtorno, né, de SOC ou de TOC nesses pacientes, ocorre, então, devido à gravidade do quadro desses pacientes oscilar frequentemente nos estados de humor, e aí fica na fronteira de ser sintoma isolado ou ser transtorno propriamente dito, o TOC, né? E aí se discute, né, que nos estudos que o TOC é relacionado a episódios de humor que desapareceria durante a estabilização do THB, porque na depressão ele pode piorar, na mania ele também aparece, e na estabilização do quadro ele desapareceria. A alta prevalência dessa concorrência entre THB e TOC, ou SOC, e os sintomas clínicos sugere, então, uma neurobiologia compartilhada desses dois transtornos, tá? Isso foi publicado no CanMat também, né, do estudo do transtorno de humor bipolar de 2018. E, de fato, os estudos mais recentes, eles vêm analisando as bases neurobiológicas confluentes desses transtornos. Aqui eu coloquei um estudo que mostra que, por meio de um método de análise de genes, eles encontraram 34 genes em comum entre o THB e o TOC, né? Ou seja, que pode haver, então, essa confluência de neurobiologia mesmo. Então, a justificativa do estudo seria que, apesar da grande relevância psiquiátrica, tanto a nível diagnóstico quanto a nível de tratamento, a comorbidade ainda carece de clarificações a respeito da psicopatologia. Isso dificulta a abordagem clínica e a compreensão detalhada dessas doenças para fazer o tratamento correto. E a maioria dos estudos analisou os dados de transtorno de humor bipolar comparado a transtorno de humor bipolar com TOC, ou então avaliou o TOC com transtorno de humor bipolar com TOC, né? Dentre os estudos de prevalência, eles verificam aqueles que têm transtorno de humor bipolar e quem tem TOC, ou então quem tem TOC vê quem tem transtorno de humor bipolar e aí faz a comparação. E poucos estudos analisaram descritivamente as três condições juntas, né? O transtorno de humor bipolar sozinho, o TOC sozinho e o transtorno de humor bipolar com TOC e a comorbidade. O objetivo, então, principal do trabalho é analisar as manifestações psicopatológicas dos fenômenos obsessivos e compulsivos em pacientes portadores de transtorno de humor bipolar, de TOC e com comorbidade. Os objetivos específicos, então, foram analisar, então, os fatores sociodemográficos dessas doenças, os fatores clínicos psiquiátricos, os sintomas maníacos, os sintomas depressivos e os sintomas obsessivos compulsivos e comparar entre si como flutua em cada fase de humor e analisar também comparativamente. Os métodos, então, a nossa amostra eram de pacientes com diagnóstico prévio pelo DSM, né, de transtorno de humor bipolar, THB, TOC, TOC. São pacientes provenientes
do Ambulatório de Psiquiatria do HPV e da rede privada de todo o Brasil. Foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade. E a equipe dos entrevistadores, então, foi composta por psiquiatras, residentes de psiquiatria e acadêmicos de medicina treinados para aplicação dos questionários. A coleta ocorreu do período de 2019 a 2022 de uma forma presencial ou online por causa da pandemia de Covid. E a amostra ocorreu por conveniência, né? Primeiro a gente encontrou os casos de THB-TOC, depois a gente foi coletar os controles de THB e TOC. Os critérios de inclusão, então. Teria que ter o diagnóstico prévio de THB, de TOC, e dos dois, né? Não de SOC, de TOC, THB e TOC. A idade entre 18 e 70 anos e uma capacidade cognitiva preservada para responder as perguntas da entrevista. Teria que ter memória globalmente preservada, ausência de psicose no momento da entrevista. E os critérios de exclusão seriam diagnóstico de transtorno por uso de substância atual nos últimos 12 meses, exceto tabaco, que a gente não considerou, e uma incapacidade para responder as perguntas da entrevista. Isso poderia ser por ansiedade extrema, uma depressão grave, psicose, a memória prejudicada ou inteligência abaixo da média. Então, de 28 pacientes recrutados com THB-TOC, 3 não atenderam mais o contato, né, sobrou 25, e desses 25, 2 foram incapazes de responder todas as perguntas e 2 não tinham diagnóstico ou de THB ou de TOC confirmado. Depois eu vou explicar melhor. Aí ficaram 21 pacientes. A gente conseguiu 23 THB, mas um foi incapaz de responder as perguntas e um desistiu, sobrou 21. E no TOC a gente recrutou 30, mas 9 não quiseram participar e aí sobraram 21 pacientes também. No grupo THB, os pacientes foram selecionados por possuir apenas o diagnóstico de THB, sem saber se eles seriam portadores dos sintomas obsessivos compulsivos ou não. Isso seria uma característica que a gente depois ia ver. E durante as entrevistas, muitos pacientes apresentaram sintomas obsessivos compulsivos. Isso causou uma confusão diagnóstica, né, que é própria do estudo do transtorno dessa comorbidade. Então, a gente estabeleceu critérios para diferenciar o que seria o THB-SOC do THB-TOC. Então, a gente pegou esses pacientes e realizou a mini de novo, né, diagnóstica, para confirmar se tinha TOC. Se não confirmava, daí a gente manteve no grupo THB e esses pacientes teriam SOC, né, não TOC. Se a mini confirmou o TOC, então a gente aplicou a escala iBox para ver se seria maior ou igual a 8 na eutimia. Se eles não pontuassem maior que ou igual a 8, a gente manteve no grupo THB. E se eles pontuassem maior ou igual a 8 na eutimia, a gente manteve no THB-TOC. Na eutimia é a fase de estabilidade desses pacientes do humor, sem ter uma piora desses sintomas na fase depressiva ou uma piora também, uma exacerbação na fase maníaca. E conforme esses critérios que a gente estabeleceu, um paciente do grupo THB-TOC foi transferido para o grupo THB, por não apresentar o iBox maior que 8. E 2 pacientes do grupo THB foram transferidos ao grupo THB-TOC, pois apresentaram sintomas, o SOC, caracterizando o transtorno, não diagnosticado anteriormente por seus psiquiatras, então sendo confirmado na MIN e tendo uma pontuação maior que 8 na iBox, que era um fator de gravidade, né? Aí no total nós tivemos 21 no grupo THB-TOC, 21 no THB e 21 no TOC. Mais ou menos foi essa a troca que a gente teve que fazer depois de estabelecer os critérios, né? Saiu um daqui e veio 2 para cá. Aí, fechou. Os instrumentos para avaliação. A gente usou, então, perguntas sobre fatores sociodemográficos da pesquisa do CETOC, com sexo, idade, estado civil e outras questões. Fatores psiquiátricos clínicos, né, que seria o número de tentativa de suicídio, história familiar de internação psiquiátrica também, né, medicações em uso e realização de psicoterapia.
A gente usou a escala de Hamilton de depressão, Hamilton de ansiedade, escala de mania de Jung, escala de fenômenos sensoriais da USP, e umas perguntas extras, né, relativas à história psiquiátrica dos fatores motivadores do comportamento repetitivo. Quais seriam as motivações para os pacientes fazerem as compulsões, né, do comportamento repetitivo. A gente usou também a escala da iBox e a iBox em 3 fases, na mania, na depressão e na eutimia. Vou explicar. Como é que a gente fez a escala iBox em 3 fases, né? A gente solicitou para o paciente, então, por favor, que respondesse primeiro as perguntas, lembrando-se de como ficam os sintomas de toque quando estaria se sentindo depressivo. E eles marcavam na escala do iBox, né, como é que ficava. Aí, em relação à fase estável do humor na eutimia, eles marcavam ali, lembrando-se como é que fica o toque nessa fase, assim como na mania, na fase mais eufórica, como é que eles ficam com o toque nessa situação. Análise estatística, então, para as variáveis categóricas, a gente utilizou valores absolutos e relativos, e utilizou o Q² de Pearson e o tamanho de efeito com W de Cohen. Para as variáveis contínuas, a gente usou média e desvio padrão, mediana e valor mínimo e máximo, de acordo com a distribuição, se fosse simétrica ou não, e o teste Kolmogorov-Smirnov, para verificar a distribuição normal. O valor de P foi ajustado também, foi calculado, e o nível de significância foi de 5%. Foi utilizado o programa SPSS, e para as variáveis, então, contínuas, para 2 grupos seriam variáveis contínuas sem distribuição normal, o teste Wood-Mann-Whitney. E para 3 grupos, a nova para verificar a distribuição normal e o teste de Kruskal-Wallis sem distribuição normal. Os resultados, então, a gente dividiu em 4 partes, que seriam os fatores sociodemográficos, os fatores clínicos, os sintomas e gravidade dos sintomas, e as perguntas adicionais. Então, os resultados sociodemográficos, eu separei aqui nos 3 grupos, né? O que a gente encontrou no THB-TOC? Seria o maior índice de auxílio-doença, o maior índice de pacientes que pararam de trabalhar devido à doença, e no grupo TOC, maior número de anos estudados, com menor número de repetências na escola, menos pacientes que pararam de trabalhar devido ao diagnóstico, e uma menor média de idade também, eles eram mais jovens. Aqui a tabela, para verificar depois. Os fatores clínicos, então. No grupo THB, dos 21 pacientes, 10 deles tinham sintomas obsessivos compulsivos. Isso seria 47,6% da amostra. Os estudos prévios, um estudo que teve de 2010, na verdade, verificou que a prevalência de SOC seria de 21%, comparado a 16% de TOC no THB. O nosso resultado foi acima, né, do preconizado. Por quê, né, que a gente encontrou esse resultado? Talvez isso se justifique, então, pela aplicação da escala da iBox, que foi aplicada nos pacientes THB, que mede a dimensão dos sintomas de TOC nos pacientes. E a gente não encontrou, assim, outros estudos que fizessem essa escala, aplicassem essa escala nos pacientes THB, sem TOC, né? E 10 pacientes realmente pontuaram com bastante sintomas, seja atual ou no passado, nas dimensões diversas, né, de agressividade, sexo, religião, limpeza, contaminação, ordem, simetria e acumulação. Mas na iBox, eles não pontuaram maior do que 8 na fase da eutimia, da estabilidade, apesar de eles pontuarem alto na fase depressiva. E não caracterizavam o diagnóstico de TOC, do transtorno pela MINI, tá? E quando pontuaram acima de 8 na eutimia e ou preenchiam os critérios, que nem eu mostrei antes, a gente trocou de grupo, né? Foi 1 ou 2 ali. Sobre os fatores, resultados dos fatores clínicos. O grupo THB-TOC, então, teve maior história de tentativa de suicídio na família, com maior história de suicídio consumado também na família, e maior prevalência de transtorno por uso de substância na família.
No grupo TOC, se teve maior prevalência de uso de antidepressivos, como esperado, uma menor prevalência de tentativa de suicídio pessoal ou familiar e uma menor prevalência de história familiar de THB do que nos outros dois. Entre o grupo THB e THB-TOC, que é importante fazer essa comparação por causa dos estudos prévios que sempre comparavam esses dois grupos, a gente não viu a diferença estatística no número de internação psiquiátrica, de eletroconvulsoterapia, de tentativa de suicídio pessoal, história familiar de TOC, THB, depressão e ansiedade. Era igual, estatisticamente. Aqui mostra os grupos, né, a comparação que a gente fez. Então, um dos resultados, né, no grupo THB-TOC, a gente encontrou o resultado de maior prevalência de transtorno por uso de substância na família. E para melhor compreender esse achado familiar, a gente buscou, então, pensar nas bases genéticas confluentes desses dois transtornos. O que a gente sabe, né? Que pelas vias dopaminérgicas existe a regulação dos impulsos, do comportamento e do fator de recompensa. No transtorno bipolar, existe uma disfunção do comportamento com maior impulsividade nas fases maníacas ou mistas, né? E no TOC existe essa disfunção durante o comportamento repetitivo das compulsões. Então, os estudos mostram que existe essa via neurocompartilhada tanto no THB quanto no TOC. Um estudo de 2015, né, de Bodea, verificou que as alterações da dopamina na via mesocórtico-límbica estariam implicadas no abuso de substância, na depressão e em outros transtornos. E os estudos prévios também apontam para uma maior prevalência de transtorno de uso de substância no THB-TOC. Aí, vários estudos que eu citei ali, né, que mostram essa prevalência. Então, a confluência de dois transtornos, THB e TOC, pode influenciar o comportamento repetitivo, na impulsividade e na regulação inibitória. Talvez isso explique por que a gente encontrou esse resultado. Sobre a suicidalidade, né? A gente não encontrou diferença significativa entre o grupo bipolar e o bipolar com TOC, e esse resultado não está alinhado aos achados prévios, que mostraram que existe um aumento de suicidalidade no grupo THB-TOC. E por que a gente não encontrou? Talvez seja porque muitos estudos que encontraram essa diferença estatística realizaram pesquisa em pacientes hospitalizados, e a nossa pesquisa a gente escolheu pacientes que não estavam hospitalizados, que estavam mais estáveis e menos graves para poder evitar interferência cognitiva nas respostas, porque a gente aplicou bastante escala e bastante pergunta. Já um estudo com machine learning, que foi feito pela Neuza e o professor Igor, ele não encontrou nenhum fator psicopatológico do TOC em si como fator de risco, mas sim a presença de fatores associados a quadros de humor, que estariam relacionados a suicídio, né? Não o TOC em específico. Os resultados sobre a sintomatologia, então. O grupo THB teve menor prevalência de fenômenos sensoriais e uma menor prevalência de sintomas da dimensão de simetria, ordem e contaminação e limpeza. O grupo THB-TOC, então, teve maior prevalência e gravidade dos sintomas de acumulação, e o grupo TOC teve maior prevalência de sintomas da dimensão sexual e religiosa e menor gravidade de sintomas depressivos maníacos, como esperado. A comparação entre o grupo THB e THB-TOC, a gente não viu diferença estatística na escala de ansiedade, na de depressão e na de mania. Já entre o THB-TOC e o TOC, a gente não viu diferença na dimensão de agressividade, contaminação e limpeza, simetria e ordem. Não teve diferença na ansiedade, e a presença de TOC, então, conferiu maior gravidade de fenômenos sensoriais de todas as dimensões da iBox, exceto na parte de agressividade. Então, um dos achados mais interessantes foi que a maior prevalência e gravidade da dimensão de acumulação nesses pacientes, mais do que no transtorno bipolar, mais do que no TOC.
E esse achado foi encontrado previamente em outros estudos, né, no estudo do Fontenelle, 2004 e outros estudos, mas ainda carece de explicações. Os próprios autores desses estudos não conseguiram explicar muito bem por que eles encontraram isso. E esse achado, na verdade, ele pode estar relacionado, o que a gente pensa, né, ao quadro depressivo do THB-TOC, e a gente sabe que os pacientes acumuladores têm uma alta prevalência de transtornos depressivos. Tentando explicar melhor, né, a gente pensa que como é que fica a compulsão na depressão? Seria uma compulsão por guardar e não descartar objetos, que traduziria muitas vezes uma obsessão na parte depressiva, né? Um apego ao passado, história de traumas e o medo de descartar. Em relação à questão genética, um estudo sobre base genética de 2020 encontrou que um gene associado à acumulação é expresso em regiões cerebrais associadas ao TOC e também está associado ao processo apoptótico, que é um mecanismo que foi observado na perda neuronal de região cerebral de pacientes com transtorno de humor bipolar também. Talvez seja um dos fatores para a gente conseguir entender melhor. Já o resultado da iBox, de acordo com as fases do humor. Comparando, então, quem tem alteração na fase de humor, né? O THB e o THB com TOC. O grupo THB, que eram os pacientes que tinham SOC também, né? Ou não, apresentou menor gravidade das obsessões e compulsões apenas durante a fase estável, ou seja, o SOC que desaparece na estabilização do quadro de humor. Nas fases depressivas e maníacas, a gravidade do SOC foi a mesma para os portadores de THB e THB com toque verdadeiro. Esses pacientes tinham sintomas tão graves do toque, né, dos sintomas ali, que não se diferenciou de quem tinha só sintoma, que desaparece quando fica bem, e do toque realmente verdadeiro. E durante um quadro depressivo, em geral, os pacientes podem apresentar um SOC, sintomas obsessivos compulsivos, que não se caracteriza como o toque, pois a presença de pensamentos ruminativos da fase depressiva pode simular ou se tornar obsessões, né, que desaparece quando ocorre a estabilização do quadro. Mas o interessante foi que na fase depressiva, na maníaca, eles não tiveram diferença. Os pacientes THB-TOC relataram uma piora de 19% na depressão e de 9,5% na mania. Piora do TOC, né? Os estudos prévios, eles apontam para uma piora na depressão e uma melhora durante a mania. Isso faz sentido pela fase eufórica, quando os pacientes ficam muito bem, aquela fase mais maníaca, e aí somem todos os sintomas de repetição, assim, de compulsão. Mas outros estudos também encontraram que o toque persiste na mania, ou então piora nessa fase. Por quê? Porque o estudo mais recente mostrou, né, que os sintomas obsessivos compulsivos têm exacerbação nos estados mistos de humor. Ou seja, o paciente fica, às vezes, na fase mista, né, que é a depressão junto com a mania, ou a mania junto com a depressão, eles ficam com pensamento acelerado, repetitivos. E os pacientes que a gente entrevistou, eles podem ter confundido a fase maníaca com a fase mista. A gente não estudou simplesmente a fase mista, justamente para não ter confusão ou um viés de memória, porque é muito difícil caracterizar, eles não são tão psicoeducados para isso. E muitos pacientes realmente relataram maior irritabilidade, pensamento acelerado e agitação durante essa fase maníaca, e, consequentemente, a maior aceleração e quantidade de pensamento, eles podem perceber uma maior quantidade de obsessão e maior necessidade de se submeter às compulsões, pelo pensamento acelerado e quantidade de pensamento, né? E a agitação. Aqui mostra a comparação que a gente fez, né, entre os pacientes THB, THB-TOC e TOC, que os THB
também pontuaram ali na escala da iBox, né? Aqui a gravidade do iBox, a gravidade. E os resultados sobre as perguntas adicionais. A gente estudou as motivações dos pacientes para realizar os comportamentos repetitivos. E o que a gente viu? Que a presença de toque parece levar a uma maior prevalência de medo, de sensação física no corpo, né, fenômenos sensoriais, e prazer como justificativa para proceder às compulsões ou comportamentos repetitivos. Ou seja, aquele elemento do medo realmente, e a sensação física realmente foi a presença do toque que determinou uma maior prevalência. As limitações do estudo, então. O tamanho amostral foi pequeno, podendo levar ao erro do tipo 2. Teve viés de memória dos pacientes por ter que relembrar as fases do iBox, né? E também do que aconteceu. E a pandemia de Covid. Mas o que a gente viu? Que os resultados de sintomas de contaminação e limpeza, eles podem não ter sido estatisticamente influenciados pela pandemia, porque o grupo THB realmente teve significativamente menos sintomas de contaminação e limpeza do que o clássico do toque, né? Já como esperado. Não aumentou a necessidade de limpar ou de medo de contaminar nesses pacientes. E as conclusões, então. O resultado de 47% dos pacientes do grupo THB apresentando SOC, esse é um achado diferente, né, que a gente encontrou. O grupo THB-TOC apresentou maior índice de ter parado de trabalhar em decorrência de transtorno comórbido, maior história de suicidalidade na família, maior prevalência de transtorno por uso de substância na família e uma maior prevalência de sintomas de acumulação. E a gente viu, concluindo, uma maior morbidade desses pacientes. Houve também uma piora do toque de 19% durante a depressão e de 9,5% relatado durante a fase de mania, e esse é o achado mais inovador, porque a gente não encontrou dados na literatura comparando quantitativamente essa porcentagem de acordo com a gravidade. Os nossos achados podem ajudar, então, outros estudos a uma maior compreensão dessa comorbidade, que é altamente prevalente de grande relevância clínica. E apesar das contribuições, mais estudos com amostras mais numerosas são necessários para a gente melhor compreender esse tema. Muito obrigada. Perfeito. Eu acho 35 minutos, né? Eu não cronometrei aqui, mas acho que deu certinho ali, Mira. Muito boa a tua apresentação. Nós vamos passar de pronto, então, para as considerações do Lucas, professor Lucas Primo Castro Alves. E Lucas, tu decides se tu quer fazer no formato de conversa ou se tu quiser fazer as tuas considerações, ela vai anotando e responde tudo depois. Lembrando que tu tem que me enviar depois por e-mail teu parecer ali, né? Tá bem. Acho que a gente vai conversando, acho que é mais dinâmico, né? Só daí depois do parecer, porque o que eu recebi falava parecer para quem tá remoto, né? É um outro modelo para quem não tá? É o mesmo? Tá, então eu mando ali naquele mesmo. Tá. Legal, parabéns, Mirella, pela apresentação. Tá? Queria agradecer o Igor, né, a Mirella, pelo convite. Fico muito feliz aí de participar hoje. Acho legal, assim, legal te reencontrar, Mirella, depois aí de alguns anos, assim, né, nessa outra situação aí. Bem feliz aí de estar participando. Sobre o estudo, eu gostei muito do teu estudo, Mirella, achei muito bacana, né? Eu gosto muito de estudo que é bem clinicão, assim, né? Estudo, assim, da vida real, a vida como ela é, né? E até, assim, pensando em coisas que possam te criticar, assim, no estudo e tal, bem, fiquei pensando, por exemplo, lá do viés da memória, né? Eu acho que o teu argumento vai ter que ser esse, assim, né? Se isso eventualmente vier num artigo, né? De que, olha, tudo bem, a gente tem vieses, mas na vida real é assim que a gente faz psiquiatria, né? Por exemplo, a gente pergunta como é que eram os sintomas lá quando estava deprimido, como é que eram os sintomas quando estava na fase de mania, né?
Infelizmente, é a minoria dos pacientes psiquiátricos que a gente consegue ter um acompanhamento longitudinal por muito tempo e que a gente consegue observar todos os sintomas durante todas as fases da doença. Assim. Alguns a gente consegue, consultório, pacientes diferenciados, pacientes muito aderentes, mas a maioria a gente acaba fazendo uma anamnese retrospectiva mesmo. Então, a vida é assim, né? Então eu achei muito legal e muito sensível, assim, muito bem para a prática do dia a dia. Me surpreendi com a quantidade de comorbidade, né? Não esperava que fosse ser tão grande. Acho que isso sinaliza, assim, para o clínico, né? Tipo, eu que não... toque não é o meu objeto de estudo, assim, do que eu mais estudei, né? Mas sinaliza para o clínico que não está nesse meio científico aí do toque, que isso é importante para a clínica em geral, né? Então, acho que essa é a tua maior contribuição aí do teu estudo, tá? Então, assim, de maneira geral, muito, muito bom, gostei, tá? Acho que tu preenche todos os requisitos para ser aprovada, tá? E daí, algumas coisinhas que eu vou te falar é só para tentar te ajudar aí, tanto na dissertação como na publicação do teu artigo, porque tu vai publicar o artigo, né? Não vai só defender a tese e não vai publicar, já vou ajudando o Igor aí, né? Publica esse A artigo aí. gente está mirando alto, né? No Journal Affective. Ótimo, ótimo. Acho que é um ótimo, uma ótima revista para publicar, né? Porque ela é uma revista bem clínica também, né? Não é mais nichado para o pessoal que estuda mais toque. Acho que se entrar lá vai ser uma boa, né? Bom, duas coisinhas só sobre forma, tá? Eu não gosto muito de falar sobre forma, porque eu acho que não é a coisa mais importante. Eu prefiro muito mais o conteúdo. Mas só assim, uma coisa só acho que uma ou outra vez tu usa transtorno de humor depressivo na dissertação. E o diagnóstico é transtorno depressivo maior, tá? É só trocar ali a palavra. E eu não sei como é que se é o seu modelo da UFSPA, ou se foi ou não, né? Mas eu achei curioso as referências virem depois da introdução e não depois lá do fim da conclusão, porque normalmente discussão e conclusão tem referências também e depois a gente põe as referências depois, né? Mas não sei se isso não é o padrão de vocês. Então, mas assim, isso daqui para mim é o de menos. Daí, de métodos, eu entendi, tu explicando hoje, eu entendi muito melhor aquela questão ali da troca dos grupos, né? E eu acho que no artigo não está explicado exatamente o que tu explicou aqui hoje. Eu acho que está diferente, tá? Então eu acho que tem que só mudar lá para entender melhor, porque agora quando tu explicou ficou claro, né? Tu partiu do Mini e daí do Mini vocês foram, se tem, me corrija se está errado, né? Se tem toque, né? Se não, aliás, se não tem toque, não tem toque. Se tem toque, daí tinha que ver pela Y-Box na fase de altimia, né? Mas ali parecia que tu partia de uma entrevista clínica que daí era confirmada com o Mini, ali aquela troca de grupos ficou um pouco esquisita na maneira que foi descrita só. Acho que ali tem que melhorar só. Isso foi confuso para nós também, porque, na verdade, o que aconteceu, né, Lucas? A gente separou os pacientes e a gente entrevistou eles. Sim. Aí, depois da entrevista, que a gente notou que tinha toque, né? Porque a iBox pontuou muito, daí a gente viu esses pacientes. Sim, era muito mais comórbido do que vocês pensavam. E aí a gente ficou, o que a gente vai fazer com esses pacientes? Está errado, né? Daí a gente determinou depois, e aí depois a gente trocou, então... Aí na metodologia foi difícil de explicar, porque foi depois da gente ter entrevistado, né? Mas o fluxograma foi o que tu apresentou aqui, né? Sim. Eu acho que pega aquele fluxograma e reescreve em palavras ele, porque eu acho que na maneira como está no artigo não foi exatamente isso. Tá. Né? E ficou confuso no artigo. Quando tu explicou, eu entendi perfeitamente. Né? Mas eu acho que só isso que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Tá? Que mais?
Tem uma frase aqui, deixa eu ver se está no artigo ou se está na tese, que tu fala que foi no ambulatório aqui do HPV, né? Mas que também foi na rede privada de todo o Brasil. O que é isso? É que no HPV a gente não conseguiu um N Tá, bom. tá. Daí a gente foi procurando pacientes de consultório, na verdade. E podiam estar pelo Brasil. Porque o Igor mandou alguns pacientes, uma era de São Paulo, Tá. outra era... Uhum. Tinha várias localidades, ele não era só do Rio Grande do Sul. Tá. Deixa eu ver como é que tu escreve no artigo. Não, é só porque da maneira... Não, acho que não tem problema, né? Eu acho só que a maneira como descreve parece assim, a rede privada de todo o Brasil. Daí parecia que assim, tu foi atrás da rede privada do Brasil. Um americano lê isso daqui não vai entender que foi isso, né? Ele vai falar que existe uma rede privada do Brasil e que tu buscou esse banco de dados. Eu acho que escreve assim, que foi incluído pacientes que eram atendidos no serviço público e serviços privados em diferentes locais do Brasil, né? Acho que eu botaria assim, mais genérico, para tu não te comprometer com ter que explicar tanto né? Eu acho que alguém de fora não vai entender muito bem o que foi isso, tá? E daí, a última coisa daí que eu tenho para te perguntar, que eu não sei, depende de quem for te revisar, né? Mas assim, vocês fizeram o Mini, né? O Mini, ele é baseado em DSM-4 ou 5? É do 4. É do 4, né? E daí no 4 não tinha transtorno de acumulação, né? Ele tem só toque, né? Eu peguei as perguntas só do toque ali. Só do toque, né? E daí os sintomas de acumulação foram os sintomas de acumulação do toque, né? Os sintomas de acumulação que a gente identificou foi durante a escala da iBox. Entendi. Porque talvez alguém que seja mais cri-cri vai te perguntar será que, na verdade, quem tem transtorno bipolar tem mais toque ou será que tem mais transtorno de acumulação? Né? Porque depois foi separado, né? A transtorno de acumulação está separado agora. Porque, e daí, ou então talvez fazer uma análise de sensibilidade, assim, do tipo, e se tu tirar o transtorno de acumulação, tirar o sintoma de acumulação, a prevalência fica a mesma nos grupos? Talvez seja uma ideia. Só para tu não te comprometer com esse outro diagnóstico, que tu tá mais focada no toque mesmo, né? Talvez tirar esse item da Daibox e ver se vai... Porque assim, vai que tu tira esse item e daí diminui drasticamente o número de pacientes com toque. Acho que não vai acontecer, né? Mas foi só uma dúvida. Como está dentro do mesmo capítulo lá do DSM, talvez possam questionar isso. Entendi. Não sei se fez sentido o que eu quis dizer. Tu entendeu o que eu te propus? Não, né? Análise de sensibilidade é só tu fazer mais, daí para tu descrever, né? Talvez fazer mais uma análise, se tu achar prudente, né? Dizendo assim, tiramos o sintoma de acumulação e vimos se a prevalência do toque ia ficar a mesma e mudou de tanto para tanto, né? Não mudou tanto assim. Foi só uma outra consideração que talvez algum revisor possa te cobrar, tá? Mas assim, eu acho que é isso aí. Eu gostei muito do teu trabalho, achei que ajuda bastante na clínica, né? Põe luzes aí num assunto que a gente tem que estudar. E parabéns. Aí, tudo certo. Obrigada. Obrigada por ter topado aí. Obrigado, Lucas. A gente convive ali no ambulatório, então acho que a nossa prática clínica ela vai ficando muitas vezes parecida pelas trocas de vivência, de convivência. E quando a Mirella veio com a proposta desse trabalho, eu gostei muito, porque realmente é uma dificuldade que a gente tem na prática clínica quando a gente se defronta com essa comorbidade, né? E, em especial, a abordagem terapêutica, que a gente não teria tempo hábil no mestrado, né? Para abordar isso. E, cara, tu dá um antidepressivo, ele faz virada. Aí tu dá um antipsicótico, ele tem uma chance de ter mais efeito colateral. É uma comorbidade bem chata.
Daqui a pouco precisa ir para clozapina. E aí piora sintomas, né? Então, chamou muito a nossa atenção e foi um projeto bastante interessante. A gente teve essa dificuldade da pandemia que fez com que a gente tivesse que se reorganizar, né? Mas eu acho que um dos méritos do trabalho da Mirella é entrar na clínica. E a gente tentou fazer o trabalho mais clínico possível. E eu acho que os resultados, embora algumas coisas, como eu vou ler agora, que a própria Ana Luísa questiona essa 47,6%, quase 50%, assim, né? Mas, cara, é o que a gente vê na prática. E é uma comunidade confusa para fazer o diagnóstico e é uma comunidade confusa para tratar. Né? Acho que uma das discussões que se tem é mecanismos de defesa obsessivo, né? O quanto isso simula toque e o quanto nós, como clínicos, na trincheira lá, estamos fazendo diagnóstico de toque quando às vezes não é toque. Eu faço diagnóstico, eu trato, não dá resultado. É toque refratário. Calma aí, talvez não seja toque. Talvez seja um cara deprimido com exacerbação de mecanismos de defesa obsessivos, né? Cada um tem os seus, né? Mas como diferenciar isso unicamente pela psicopatologia clínica, assim, é bem... Então, esse acho que é talvez o grande mérito desse trabalho, né? Também acho. Eu vou destacar aqui, Mirella, algumas coisas que a professora Carolina Laia Dreyer apontou e são muito parecidas com algumas observações que a professora Ana Luísa. Eu vou então só pedir licença, Igor. Ótimo. Lucas, muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Muito obrigado. Não esquece de mandar por e-mail depois o resumo. Mando sim. Valeu, ótimo. Obrigado, Lucas. Valeu. Vou continuar aqui, então. Bom, eu não vou nem projetar, tá? Eu vou só comentar, eu não vou ler tudo, porque essa leitura pode ficar um pouco enfadonha, então eu vou destacar algumas coisas que ela colocou, tanto positivas quanto observações para a gente melhorar o nosso trabalho, né? Ela gostou da introdução, achou que está adequada, ela só acha que, e esse é um dos principais pontos, né, que nos objetivos do nosso trabalho não tem a referência à análise retrospectiva da iBox nos pacientes com a comorbidade TOC THB. Talvez tenha que ter isso lá nos objetivos que a gente realmente fez e a gente não botou como um dos objetivos específicos, né? E aí o grande questionamento dela é esse: qual a validade de se aplicar a escala iBox retrospectivamente nas 3 fases do humor, né? Na eutimia, na mania, na depressão, em esses pacientes com THB TOC. Então, eu te faço a pergunta, vamos ver como é que tu te sai na resposta. Qual é a validade disso? Né? Porque validade? A iBox ela é uma escala para ser aplicada assim, de acordo com as últimas 2 semanas, de acordo com, sei lá, o último mês. Né? E ela quer saber como é que a gente comentaria, como é que a gente criticaria a gente mesmo em relação a essa inovação aí na tua dissertação. É que a gente precisava medir a gravidade dos sintomas obsessivos compulsivos e o paciente bipolar, ele nunca está só estável, né? Ele tem as suas 3 fases de apresentação do humor e a gente sabe, alguns estudos prévios, que existe essa variação de sintomas do toque em cada fase. E a gente precisava de uma forma de conseguir ver como é que fica esses sintomas em cada estágio do humor, né? Na depressão, na mania... Ou pelo menos levantar uma suspeita, né? Essa aplicação retrospectiva, talvez a gente possa colocar isso nas limitações do trabalho, nas perspectivas futuras, né? A gente precisa pelo menos levantar a suspeita do que acontece nas fases. Mas eu acho que o grande mote aqui da pergunta dela, o elo que ela está deixando, é a gente explicar que se desse alguma coisa muito diferente, e deu, né, a gente pode pensar em trabalhos longitudinais, né, perspectivas longitudinais para frente, né, e acompanhar esses pacientes THB TOC, quando eles entram numa determinada fase, maníaca ou depressiva, a gente aplicar os instrumentos para ver perspectivamente o que acontece e não retrospectivamente. Mas eu acho que a gente pode justificar assim, dizendo, olha, cara, a gente tinha que levantar a lebre, né? Tinha que levantar uma suspeita. A suspeita está confirmada. Vamos, então, agora ver qual a melhor metodologia para confirmar, ou não, né?
essa hipótese. Eu acho que ela, de uma certa maneira, ela ficou bastante entregada. Em vários momentos aqui dos comentários dela, ela colocou isso. Mas tem validade? E o viés de memória? E não sei o quê. Será que o paciente, durante a fase maníaca, ele vai lembrar direito como é que estavam os sintomas obsessivos? Quando ele está deprimido, talvez ele lembre mais. E é justamente essa a dificuldade clínica que a gente tem na prática, né? É, justamente. Mas quando eu apliquei a iBox, eu fiquei muito surpresa, porque eles sabiam direitinho como é que estava o toque. Eles sabiam direitinho, eles não levavam muito tempo para responder, assim. Eles sabiam, não, quando eu tô bem, eu tenho isso. Quando eu tô eufórico, quando eu tô na fase maníaca, eu tô assim, assado, o toque desaparece. Ou então aqueles pacientes que ficam mais, um quadro mais misto, eles falam que piorava, porque eles ficavam fazendo repetidamente várias atividades durante o dia, né? Eles ficam mais compulsivos mesmo. E eu achei muito surpreso, assim, por eles se lembrarem muito facilmente. Eu só fiquei com pena de não ter incluído ela naquelas nossas discussões, né? Você lembra que a gente discutia? Cara, mas quando ele tá eufórico, ele fica com mais energia. Será que se ele não tem uma personalidade meio que assim, não vai limpar? Porque quando tá deprimido não tem vontade de fazer nada. Mas quando tá eufórico, tem. Né? A gente discutiu bastante isso. Eu tinha que ter feito um brainstorm junto com ela, porque em vários momentos, eu tô olhando aqui o material, em vários momentos ela volta para o mesmo assunto, ela ficou muito intrigada com isso. Ou seja, a gente chegou a conversar, né, sobre o ideal acompanhar esses pacientes durante um tempo, e cada vez... O Rodrigo falou, né? O Rodrigo também comentou isso, fazer o afetivograma, o Rodrigo Machado, né, Vieira Machado, fazer o afetivograma e aplicar o iBox, e ver o que acontece, né? Aí fica um hashtag, fica a dica pro doutorado. Depois que tu tiver... Vai ser difícil. Sim, vamos ter que esperar um tempo ainda, né? Vamos virar... Inclusive, quando eu mandava mensagem aos pacientes que estavam deprimidos, eles não queriam nem saber da pesquisa. Sim, depois, né? Nem saber de responder. Bom, esse foi o principal comentário. A gente não tem exatamente como resolver isso do ponto de vista metodológico, mas a gente pode botar como uma limitação e a gente pode, né, estrategicamente sugerir a solução para esse problema, que são fazer trabalhos de coorte, né, longitudinais. Outra coisa que ela gostaria de ter lido é por que nós excluímos pacientes com comorbidade com uso de substância. Mas que não está claro, ela viu que a gente excluiu, né? Mas que ela gostaria de entender por que nós excluímos, que ela acha que isso pode ter sido pode ter causado algum tipo de viés na nossa amostra. Tanto que um dos resultados é que tinha um dos grupos ali que tinha mais história familiar de uso de substâncias, né? Sim, tem história familiar. É porque a gente pensou que o transtorno de uso de substância poderia causar mais viés, inclusive, de resposta. Por eles estarem sob o uso ou ter usado recentemente, eles podiam esquecer ou então lembrar de uma forma mais não fidedigna de alguma coisa, né, por influência da substância, ou então quando usa, né, sei lá, cocaína, fica mais acelerado, aí o toque piora ou melhora nessa situação? E é euforia ou é cocaína? Para mim é o maior... tem mais viés em entrevistar esses pacientes do que não entrevistar. Eu acho que fica mais limpo, né? Então, eu concordo contigo. Esse é um dos comentários tanto dela quanto da Ana Luísa. Quanto mais limpo, quanto mais puro, pior fica a validade externa, né? A generalização dos resultados fica mais dificultada. Que na vida real, essa comorbidade, muitas vezes toque e THB, envolve também o uso de substâncias. Aliás, o THB envolve mais o uso de substância. O toque meio que previne o uso de substância. Pacientes com toque não são muito de usar. Então, já tem a amostra reduzida, né, o tamanho amostral, mas para um mestrado acho que está ótimo. E reduz um pouco a generalização dos resultados, ou seja, validade externa. Mas eu concordo contigo. Eu acho que do ponto de vista psicopatológico, a gente tem que ter grupos o mais puro possível para a gente fazer a diferenciação. Quando a gente quer fazer um estudo psicopatológico legal, assim, que discrimine grupos, a gente tem que limpar o grupo. Quanto menos comorbidade, e essa é uma comorbidade que pode enviesar, tanto aumentando o lado obsessivo, quanto aumentando o lado depressivo, no caso de, sei lá, cannabis, quanto nos euforizantes, sei lá, dependente de anfetamina ou de cocaína, alguma coisa assim, né? E aí ia ser uma confusão do tipo, tá eufórico. Diagnóstico, né? Muito grande. Então,
Geralmente, né, a gente acaba excluindo, concordo contigo. Mas talvez ela gostaria que a gente explicasse isso no artigo, né? Talvez não, só está lá, excluiu, mas não diz por quê. E se ela pensou, tem uma boa chance dos revisores das revistas pensarem também. Outro comentário dela é sobre a mesma coisa que o Lucas comentou, né? Que na tua apresentação, aquela parte dos grupos, de como é que o grupo era THP TOC, SOC, como é que foi a definição dos grupos, passou um para o grupo, outro para outro grupo, tem que estar um pouquinho melhor explicado no artigo. Depois ela volta aqui para a aplicação retrospectiva da Webbox, ela está muito encucada. Obrigada. Ficou legal. Ela comenta também que ela achou bastante inédito, assim, ela achou bastante interessante a maneira como a gente pensou, planejou o projeto, né? E ela queria saber também se teve treinamento das escalas de Hamilton, de ansiedade e depressão, e da Young de mania. E se teve o treinamento, se a gente fez alguma análise de inter-raters, né, entre avaliadores. Nós não fizemos. Não. Eu fiz um pequeno treinamento com os participantes, eles, os acadêmicos, e quando eles tinham dúvida, eles falavam comigo, assim, daí a gente via. Mas essa comparação aí de análise, não. Tá, a gente não fez. De modo geral, ela achou que tu aproveitaste muito bem os resultados, né? Tem uma análise bastante extensa, e na hora da discussão, ela achou que também está muito legal a discussão, gostou bastante, fora essa questão das limitações da aplicação retrospectiva da Webbox, né? Aí ela volta para esse tempo que ela achou o ponto talvez mais fraco, né? E ela sugeriu que talvez até pudesse ser retirada da dissertação. Eu, pessoalmente, acho que a gente deveria manter Eu acho que é o mais legal. Então, eu manteria e ficaria, tipo assim, disposto a levar, né, críticas que vierem de todas as maneiras possíveis, mas pelo menos a gente vai estar levantando uma hipótese, levantando uma lebre de que, olha, vamos pelo menos fazer um estudo de corte perspectivo, né, para poder avaliar melhor isso, né. Mas, de qualquer maneira, ela deu aqui o relatório como aprovado e, de modo geral, gostou bastante. Pediu só para dar uma revisada em algumas coisas que estão erradamente escritas, tem uma letra trocada, alguma coisa do gênero, né? Uma revisão mais... Vou mandar para um revisor do inglês, né? Isso ela sugeriu também. Mas foi sempre, né? O nosso inglês, às vezes, não é o suficiente. Né? Deixa eu pegar da Ana Luísa. Bom, a Ana Luísa foi a relatora, né? Então ela fez uma primeira revisão e depois agora acho que algumas coisas permaneceram. Ela gostou da tua introdução, tá? Mas ela achou que talvez na percepção dela até desse para esticar um pouco mais a revisão, principalmente dos gaps da literatura no que tange essa comorbidade. Eu vou até responder por ti, nos passou pela cabeça fazer uma revisão, né, sistemática, talvez, não sei se é chegar ao ponto de fazer uma meta-análise, mas talvez a gente até possa pensar em fazer uma revisão sistemática de tudo possível e imaginável sobre essa comorbidade que envolva a parte clínica, não necessariamente tratamento, né? Mas acho que ela gostou tanto que ela queria ter lido mais, né? Nem sei se tem muito mais coisa do que tu já revisaste ali, né? Que os artigos são repetitivos, eles usam os mesmos para falar. Eu não sei, a gente vai ficando mais velho, a gente vai gostando de história, né? E talvez tenha faltado, eu pensando, pegar lá os clássicos dinossauros lá, né? Kraepelin, Bloiler, e ver como que eles descreviam, e Jaspers, como que eles descreviam isso na comorbidade. Eu sei que o Leonardo Fontanelli gosta bastante desse tema histórico, diagnóstico, psicopatologia lá na história, né? Mas talvez pudesse ser um capítulo a mais, né? Mas não há necessidade, seria só para dar uma incrementada. Lembrando que a gente acha, né, melhor que as pessoas não leem dissertações e teses, mas as pessoas vão atrás do banco, né, de dissertações e teses. Então, mas, sinceramente, eu acho que não precisa. Mas talvez se eu fosse fazer
a redação. Eu gosto de história, talvez eu buscasse na história alguma coisa, né, dessa comorbidade. Monomania delirante, lá do Kraepelin, sabe, os termos. Aí, não, eu não dei tem uma artigo, lista também. não tem Eles artigo, né? Não tem artigo, teria que ser buscar em livros e referências em livros, né? É bem antigo, né? 1800 não vai pedrada, né? Bom, de modo geral, ela gostou bastante do delineamento, da execução do projeto, né? A amostragem pequena e o mesmo comentário que o Lucas fez, que a Carolina fez, em relação a deixar mais claro como é que foi a seleção dos grupos, né? Tanto o processo de amostragem, que é o recrutamento dos pacientes, quanto os critérios ali de inclusão e exclusão. Essa explicação que tu colocaste na apresentação, eu acho que ela pode até estar, talvez, no artigo, mas de uma maneira mais resumida, né? Fizemos assim, aí aconteceu tal coisa, aí deu mais de 8, menos de 8, pulou para cá, pulou para lá, e acabou ficando assim, talvez a Carolina e a Ana Luísa estão sugerindo talvez até um fluxograma, que tu Isso acabaste na botando na apresentação. Como? Na metodologia, Isso, na metodologia. porque isso me deixou confusa, porque assim, como a gente encontrou esse problema depois de ter entrevistado esses pacientes, a gente voltou para trás e reorganizou os grupos, né? Aí eu pensei, bom, se eu coloco antes ou depois os métodos, porque quem lê realmente fica tipo... Metodologia é tudo aquilo que a gente fez e que resultou nos grupos que foram analisados nos resultados, né? Mesmo que a gente tenha corrigido depois, e a gente felizmente conseguiu corrigir isso, porque a gente tinha as informações, essa sequência de fatos levou a 3 grupos cujos resultados são. Isso é método, né? Então talvez tenha faltado um pouco isso na metodologia, porque eu acho que quando os 3 comentaram a mesma coisa, né? Sim. E instintivamente na apresentação tu colocaste. Até porque realmente deve estar precisando disso no artigo, né? Então, nós 5 concordamos, eu, tu e os 3. Deixa eu ver o que mais que ela colocou aqui. Ela acha que tem alguns lugares que tu escreveu OCD, mas era para ser OCS, em vez de OCD. Ela pontua aqui, depois até te mando direitinho essas partes. Tá. Um questionamento aqui da Ana Luísa é se a Y-Box tem algum ponto de corte bem definido, justamente para definir abaixo do ponto de corte é SOC, acima do ponto de corte é TOC. Existe, mas não é bem assim, né? Entende? Vou fazer um comparativo aqui. Eu apresentar 300 de glicemia não quer dizer que eu seja diabético. Mas eu posso apresentar 300 de glicemia. Se eu comi um quindim na véspera agora, um quindão inteiro, e não quer dizer que eu seja diabético, né? Então, apresentar acima do ponto de corte não necessariamente garante diagnóstico. Escalas não fazem diagnóstico. A gente pode comentar isso, né? Mas a gente fez. Esse valor de 8 foi nós que estabelecemos, né? Não, isso tem na literatura. Até 7 é subclínico. Ah, tá. Né? E aí tem lá, de 7 a 14 é leve, 14 a 21 é moderado, 21 a 28 é grave e tal. Isso está estabelecido na literatura por vários artigos, embora a Y-Box tenha várias críticas, né? Mas isso está estabelecido na literatura. Não foi o autor original que fez os pontos de corte, mas vários outros autores sugerem. Ah, tá. É isso aí que eu preciso. Mas isso, como tu colocaste na apresentação, e se tivesse no artigo, ela não teria ficado com essa dúvida. Então, é mais um reforço de que... fluxograma ali da Mini... Exatamente. Ali eu acho que já responde a essa pergunta dela, né? Uma das coisas que ela mais gostou na análise e aproveitamento dos resultados, que ela acha que é um dos principais pontos fortes do trabalho e que merece talvez até ser mais discutido, é a maior morbidade do grupo THB-TOC. E realmente, eles são mais graves. Pode ser por causa
do acontecimento de 2 diagnósticos. Quanto mais diagnóstico uma pessoa tem, pior fica, né? E ela queria que tu talvez comentasse um pouco, né, ou justificasse um pouco mais, ou discutisse um pouco mais, que aspectos nos fizeram acreditar que essa comorbidade tem a maior morbidade, né? E talvez a gente discutisse um pouco mais isso. O que tu pensa sobre isso, Milena? Não, acho que sim. É que era uma coisa tão batida que eu resolvi não Tá bem. não adentrar muito, mas Entendi. eu vou colocar mais. Entendi. E é, né? Então, Todos os artigos falam isso, então deixei, não vai acrescentar muita coisa, né? sim. Só para tu ver como, do ponto de vista metodológico e as variáveis que a gente escolheu estão adequadas, né? Porque nós encontramos vários resultados que são parecidos com o que já tem na literatura. Ou seja, mesmo que seja questionário, tamanho amostral pequeno, a gente não descreveu muito bem a amostragem até então, embora a gente tenha feito, resultados parecidos com o que já tem na literatura aumentam a validade externa, consubstanciam que nossos resultados estão adequados para os nossos objetivos, né? Uhum. Embora a gente tenha aqueles quase 50% ali que a galera estava botando 16%, nós somos no quase 50% ali, né? Mas... É que ninguém aplicou a DIBox nos pacientes THB. Eu sei. Ninguém fez um rastreamento assim nesses pacientes. Eu só vou aplicar a mini, né? E a mini tu vê... tem sintoma, mas não é tanto. Mas de sintoma mesmo, a DIBox foi bem interessante nesses pacientes, né? Bem legal. E inédito, né? Inédito. E talvez um dos últimos comentários que eu vou fazer, olha, eu acho que tu conseguiste fazer o pessoal quebrar a cabeça e pensar muito na prática clínica. Porque a Ana colocou uma coisa que eu até acho que eu vou ler essa parte aqui. E aqui vai uma reflexão sobre a medida e uma eventual sobreposição ou então detecção equivocada de sintomas. Bem o que a gente vê na prática clínica. A presença de ideias de desvalia, culpa, desesperança recorrentes, persistentes, ocorrendo na maior parte do dia, por um período de pelo menos 2 semanas, é um dos itens escritos na definição de episódio depressivo. Poderiam ter sido estas apresentações entendidas ou classificadas como sintomas obsessivos pelos pacientes? Os pacientes poderiam ter entendido esses pensamentos ruminativos, com humor deprimido, né? Como se fosse obsessão, e aí eles transmitem essa informação para o clínico, para o psiquiatra, e essas ruminações, pensamentos, né? Não vou conseguir, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai dar certo. Esse é um questionamento dela para ti. Não, porque na escala da iBox a gente viu dimensão por dimensão, sintoma por sintoma, que não é só essa parte depressiva. Tem parte de contaminação, de limpeza, tem parte de agressividade, tem parte de ordem de simetria. Então, não é só uma questão de desvalia, de desesperança, assim, ruminativa, de um problema ruminativo da vida. É um sintoma, é muito esquisito isso, mas é de toque mesmo, só que desaparece. Ele surge por um tempo. É que tem a questão do viés de memória, né? Eu tô perguntando para ti hoje uma coisa que tu teve, sei lá, 5 anos atrás. Uhum. Né? Então... Mas, por exemplo, assim, vários desses pacientes eu atendi, né? E aí eu tentei dissecar melhor com eles o que era, assim, mas como assim? Me fala melhor. Eles, olha, eu sento na minha mesa, eu tenho que organizar tudo simetricamente, um do lado do outro objeto, porque senão eu não consigo trabalhar bem. Ou seja, eu fui aplicar não estava dentro do contexto depressivo. Não. Mas na depressão alguns pioram. Pioram. Aparece isso. E aí eu fui aplicar mini com ele, ver o diagnóstico de toque, ele não tem toque, não fecha para toque. Só que às vezes esse sintoma, quando ele está mais nervoso, quando ele está mais ansioso ou depressivo, ele começa a organizar tudo e aquilo vira uma obsessão, uma compulsão por um tempo. Até que ele melhora, se eu estabilizo ele, aumentei a quetiapina, aumentei o lítio, aquilo ali não é mais um problema para ele. Passa, some o toque, só com o estabilizador.
Eu acho que o grande diferencial, assim, é a gente conseguir diferenciar mecanismo obsessivo, normal, adequado, de, talvez, personalidade obsessiva, que a gente nem tocou aqui no trabalho, e de toque, né? É, E tanto os sintomas, tanto os mecanismos de defesa quanto personalidade pode acontecer no transtorno bipolar. E acho que o questionamento é esse, e era o nosso questionamento no início, né? Quantos desses pacientes bipolares não estão sendo inadequadamente diagnosticados com TOC? exato. Talvez não seja Toque TOC. é diferente disso, desse sintoma, porque esse paciente, por exemplo, que organizava tudo, ele não tinha um grande prejuízo, nem demorava mais 1 hora por dia, por exemplo, para fechar o transtorno. Não tinha critério para isso, mas era o sintoma obsessivo e compulsivo, né? E aí, quando a gente tinha, por exemplo, um paciente que a gente perguntava se tinha obsessão, compulsão, e eles começavam: sim, claro que eu tenho, porque eu fico preocupado com o que eu vou fazer amanhã, e eu fico pensando sempre a mesma coisa, que eu não mereço, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. A gente descartava. Essa resposta que tu está dando, ela sugere que a gente coloque na discussão, explicando um pouquinho melhor essa possível sobreposição de sintomas psicopatológicos. Por que que a gente não considerou isso como sendo TOC ou SOC, né? Talvez explorar. Eu vou te mandar os relatórios que elas fizeram aqui, né? O Lucas daqui a pouco deve estar me mandando também. O conteúdo, se era assim, um conteúdo de preocupação, Sim. isso já estava até escrito assim na entrevista para todos os acadêmicos e residentes que fosse aplicar. Não levar em conta se for uma preocupação do dia a dia ou da vida, ensino, nananã. Eu acho que é um dos critérios, inclusive, dos DSMs, né? Não pode ser devido a uma outra condição, tal, né? E muitos diziam que sim, só que daí a gente ia desmistificar e ver que não era isso. Por exemplo, muitos ali daqueles 21, tinham 10 que entraram no die box. Mas dessa outra metade, que não teve nada, eles diziam que tinham obsessões e preocupações. Só que a gente não colocou porque Sim, não era. não era. Depende muito de como a gente pergunta e como o paciente entende, né? Então, daqui a pouco, você tem pensamento invasivo recorrente? Tenho. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, não tenho dinheiro. O negócio não sai da cabeça. Bom, mas não é toque, né? Mas você entende que quando a gente bota no papel, a gente depende muito da interpretação de quem está lendo, por mais técnico e científico que seja, né? Então, se uma pessoa é mais, sei lá, psicanalítica, ela vai querer entender um pouquinho mais o mecanismo de defesa. Então, a gente talvez tenha que falar sobre isso. Se a pessoa é mais da linha toque, ela vai achar, mas eu acho que talvez seja. Se uma pessoa estuda mais, as pessoas dão a leitura de acordo com seus olhares, né? Então, a gente tem que tentar pensar em todos esses olhares possíveis e já antecipar as respostas a possíveis perguntas, né? Essa é uma das estratégias de se escrever um artigo, né? Bueno, e eu acho que foi isso que ela recomendou, mas também, de modo geral, ela gostou bastante do trabalho, achou bastante inédito, também está aqui como aprovado, né? Pediu desculpa por não poder estar aqui, porque está lá no meu lugar e no lugar do Lucas, inclusive, né? Mas ela disse que quer ver depois a gravação da tua apresentação. Isso eu gero o link depois lá, boto no YouTube, gero o link, mando para o PPG e vai mandar para o pessoal do Presidente Vargas também, né? Mas ela gostou. E todos os três, de modo geral, acharam bastante interessante. Destaque principal é o viés de memória, né? A aplicação retrospectiva da Y-Box. A gente tem que justificar isso. A questão de a constituição dos grupos, ali a amostragem, como é que a gente fez direitinho, que na tua apresentação eu achei que tá bem legal. Aliás, a tua apresentação foi muito legal, muito boa. Quando eu vi, meu Deus, ela mandou 50 slides, vai ficar 1 hora e meia falando. Não, foste bem... Eu não parei nem para respirar. Foste bem concisa, e falaste muito bem, assim, né? Que eu acho que é uma característica... E foste super espontânea, assim, que eu acho que é uma característica bem legal tua. Obrigada. Bom, essas foram as considerações deles, né? Eu vou fazer as minhas considerações agora aqui para deixar registrado. Eu acho que tu tivesse um aproveitamento excelente no teu mestrado. Tu foste atrás. Tu é uma pessoa que tem bastante iniciativa, curiosidade
Eu sou um cara curioso, Mal, vou te confessar que tu conseguia me ganhar na tua curiosidade, porque às vezes tu fazia umas perguntas que eu nunca tinha, caraca, nunca parei para pensar nisso. E ficava depois martelando em cima das tuas perguntas, né? Tanto tinha horas que eu disse, cara, nem sei responder, eu tenho que parar para pensar. Às vezes era tanta pergunta que vinha da tua curiosidade que eu acho que de vez em quando até tu te perdia um pouco no foco, né? Assim, isso e aquilo, e daqui a pouco, não, peraí, eu tenho que focar um pouco mais, né? Mas é uma característica tua e uma característica legal. Eu acho curiosidade uma característica muito boa para quem quer vida acadêmica e tocar carreira acadêmica, né? Então acho que foi e sempre alegre, sempre disponível, participava das reuniões do grupo do carro, saindo do trabalho, do plantão, não tinha ruim. Tivemos essa pandemia no meio do trajeto aí que atrapalhou um pouco. A gente sabe que as entrevistas presenciais são muito mais interessantes, tanto para o paciente quanto para quem está entrevistando, né? Mas foi o que a gente conseguiu fazer nesse período histórico da humanidade aí, né? Mas foi muito legal te ter. Eu acho que tu deixa um legado interessante, Mirella, dessa possível perspectiva de, se tu não quiseres, ou alguma outra pessoa, né, fazer um trabalho de coorte longitudinal e ficar acompanhando esses pacientes. A gente tem alguns lá no ambulatório, tem alguns nos consultórios, né? Mas esses são meus comentários. Antes de ler a ata final aqui, eu quero saber se tu queres comentar alguma coisa. Eu só tenho a te agradecer, Igor, pela disponibilidade, pela simpatia, bom humor, sempre disposto a ajudar aí. Mesmo eu atazanando, mandando mensagem, perguntando as coisas que eu não conseguia entender. Paciência, ó. E tu foi um dos professores, assim, que me instigou mais ainda essa curiosidade, tipo, de ir atrás e de procurar e de ter o interesse, né? Tá botando a culpa em mim, né? Claro! Alguém tem que ser culpado. Geralmente é pai e mãe que são culpados, né? Mas hoje eu vou deixar eles de fora O dessa. pai também, né? Cara, a mãe sempre diz, vai, Mira, vai. E o pai ali, eu sempre observando como é que ele fazia as coisas, né? Aí, ó. Se entregou. Abre o microfone, Marcelo. Fui citado. Tem direito à resposta, então. É um prazer estar aqui, né? Ver tudo isso acontecendo. A orientação do professor, né, excelente aí. Não tenho comentário, só agradecer aí a possibilidade de estar aí. Cara, eu tenho a agradecer a vocês a chance de ter convivido um pouco com a Mirella, tanto na residência, vocês é que nos deram ela, né? Tanto na residência quanto agora no mestrado ali, né? A gente teve esse gap aí da pandemia que meio que afastou, ficou nesse mundo digital, assim, senão nossas reuniões elas eram presenciais antes, Mirella, a gente toda terça-feira a gente se reunia lá na faculdade, com um cafezinho e tal, acho que teria sido uma coisa talvez mais afetiva, eu gosto mais, assim, né? Mas, cara, foi o que deu, né? Então, eu quero agradecer ao Marcelo e à Andréia aqui, estou gravando ainda, né? A oportunidade de ter convivido com essa figuraça aí, que é a Mirella, né? E vou ficar na torcida aqui, Mirella, de que eu sei que vai ter um intervalo agora, né? Um intervalo maternal, talvez, aí. É gêmeos, não? Não. Para matar o pessoal. Então, um intervalinho. Mas, cara, não é impeditivo de dar esse intervalo, aprende a ser mãe, vamos ver como é que vai ficar a tua ocitocina, se isso vai te deixar mais obsessiva no pós-parto, né? A gente sabe que a ocitocina aumenta um pouco e tem um papel importante no cuidado infantil, né? Faz a mãe ficar mais obsessiva, tá com fome, tá com frio, tá respirando, tá cocô, tá xixi. Isso é efeito comportamental do aumento da ocitocina, ela não serve só para ductos lactíferos e contração uterina, né? Tem essa repercussão comportamental. Então, tu vai testemunhar na chincha uma experiência, vou torcer, né? Obsessiva. Legal. Em termos de formalidade, eu tenho que ler aqui o parecer da banca, tá? Que é um parecer baseado no que os três comentaram. O professor Lucas Primo de Castro Alves, a professora Carolina Blaia Dreyer e a professora Ana Luísa Camusato como
relatora. Então, eu fiz um compilado aqui. Nesse momento, será que é o momento que a banca se reúne para fazer esse compilado aqui, né? Mas, por parecer, o Lucas não pôde permanecer, vou fazer eu aqui o compilado. Um trabalho original que aproxima a pesquisa da realidade da prática clínica, com metodologia e aproveitamento dos resultados de modo adequado, mas com observações para facilitar a publicação do artigo. 2 pontos. Limitações devido à validade externa, pelo tamanho amostral e pelo método de amostragem, que a gente tem que descrever um pouquinho melhor. Viés de memória na aplicação de um dos instrumentos, né, o iBox, de modo retrospectivo, e comentar sobre a validade dessa aplicação. De modo geral, a apresentação foi muito clara e mais ainda esclarecedora, e na arguição mostrou conhecimento adequado tanto do tema em pauta, eu tenho certeza que estudou pra caramba, acho que em relação à sua comunidade sabe mais do que muita gente, quanto da metodologia científica. E aí, né, o parecer, então, é favorável, estás devidamente aprovada no mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E agora a gente abre os microfones e bate palma. Palmas. Parabéns, Mirela. Parabéns. E agora Parabéns é o pra momento você. emoção, Mirela. Agora é tu que faz as tuas considerações finais e aí a gente encerra. Bom, então eu queria agradecer aí ao apoio dos pais coruja aí que estão aí. A mãe sempre nunca deixou a peteca cair, sempre mandando ir atrás, correndo, e o pai sempre mostrando o que é para o interesse e a motivação também da área da pesquisa e tudo, é um exemplo para mim. E o professor Igor, que foi um excelente orientador, tudo dá, principalmente a liberdade para a gente ter os brainstorming, as ideias que a gente tem e ainda incentiva a correr atrás, né? Muito bom. Só agradecimentos. Pessoal, foi um privilégio, né? Tinha um cara que dizia assim, né? Foi um privilégio ter estado Com vocês. com vocês. E, Mirela, a gente te quer no grupo ali, tá? Eu sei que agora tu tem uns meses complicados, vai ganhar peso e tal, mas quiser participar do grupo ali, agora tu tá de, como é que eu vou dizer, sangue mais frio um pouco, né? Fica mais fácil de criticar o trabalho dos outros, colaborar, né? A gente tem gente entrando, tinha o Ricardo, que é um cara novo lá, tá entrando, tá estudando suicidalidade, a gente tem essa linha de pesquisa da suicidalidade, do toque, né? Mas tu querendo continuar ali no grupo, tamo junto. E se tu quiser dizer, Igor, eu quero mesmo fazer um doutorado em Cacimbinhas do Faroeste, eu conhecendo gente, podendo servir de ponte para ti, só pedir, aonde eu conhecer gente, eu te indico, dou a tal, carta de recomendação, alguma coisa do gênero, né? Daqui a pouco a pessoa quer alçar outros voos, né? Marcelo e André, e quer ir adiante, aprender com outros grupos, cara, faz parte do nosso papel servir de ponte. O que eu puder ajudar, ó, tamo junto. Maravilha. Muito obrigada. Tá. Quer comentar alguma coisa, André? Fazer a despedida emocionante, assim, a Mirella não chorou ainda, cara. Eu tô tentando ver se eu consigo fazer ela chorar aqui, mas tá difícil. Não, eu estou muito orgulhosa. Eu acompanhei junto com o Marcelo, depois sozinha a apresentação. E para mim foi assim um conhecimento muito claro. Toda a apresentação, eu sou nutricionista, não sou totalmente da área, né? Mas a atrapalhação das pessoas, assim, do pensamento, eu achei muito atencioso a maneira como o orientador dela acompanhou, porque eu acompanhei o estresse da Mirella. Ai, coitado meu professor, coitado meu orientador. Então, agradeço muito. É isso, e só orgulho, né? Muito obrigada por vocês. Eu tô com 52 anos e eu sei que parece mais por causa da barba branca, né? Mas eu tô numa fase que eu tenho dito para as pessoas assim, tem que ser divertido. Se não for para me divertir, eu tô fora. E posso te garantir, Mirella, foi bem divertido. E eu vou dizer, tá sendo divertido ainda, porque a gente ainda tem que publicar esse artigo aí, né? É um trabalho divertido. É um trabalho divertido. Então tá.
Vou dar por isso errado aqui a sessão, vou até parar de gravar. E